presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Entra com ações de graça, com cantos de louvor. Aleluia. Em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, sim, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e
Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 4 minutos, bênção de Deus. Hoje manhã de segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. É isso, João? Olha só, então tá certo. Também você pode interagir conosco pelo Face e também pelo YouTube, gente. Pelo Face e pelo YouTube. Então nós vamos ter que abrir aqui 2 janelas no celular. Lembre-se de estar compartilhando, e curtindo, dando um like no YouTube e também no Facebook. Nós vamos aqui, vamos se virar nos 30. Se inscreva no nosso canal Encontros de Fé Gravataí. É bênção de Deus. De segunda a sexta-feira nós estamos ao vivo, juntos aqui no programa Encontros de Fé de Gravataí. Bom dia, João. Bom dia também, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, com vocês, para mais uma conversa, um início de manhã, um início de semana, bate-papo, iniciar a semana junto com meus irmãos, sempre é benção. É muito legal. Eu já estou aqui curtindo, compartilhando, Olha aqui, eu já dei umas 4 curtidas aqui, Vamos valorizar, É isso aí. Bom dia a você que está conosco, vamos ver quem está com a gente aqui. Amara Nunes, o culto de ontem estava muito abençoado. Tenho certeza que o Espírito Santo agiu em muitas pessoas. Eu creio. Legal, Mara. Deus te abençoe. Deus é maravilhoso. Um abraço, carinho, boa semana para ti também. A Cláudia Antunes bota muito bom dia, pastores Márcio, Adroaldo e João Vitor Stemens. Legal, bênção de Deus. Bom dia, Cláudia. Deus te abençoe, boa semana. Abraço, carinho da equipe toda aqui. A Gislene Araújo também. Bom dia, João Vitor. Bom dia, equipe técnica. Deus abençoe o dia de vocês, irmãos. Obrigado, Gislene e o Nelson, família querida. A Ítala Lima, paz e graça, pastores. Paz, Deus te abençoe, Ítala. Boa semana para ti, Ítala. Deus te abençoe. Deus abençoe a Gislene também, boa semana. A Cláudia assistindo com mais pessoas. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Gislene Araújo bota uma ótima semana para todos. Obrigado, Gislene. A Regina, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo e João. E irmãos, semana abençoada para nós. Obrigado, Regina. Abraço para ti, pro Gibão aí. Deus abençoe. A Cláudia bota: assisti ontem à noite o culto de Gravataí. Benção, pastor. Legal, Cláudia. Estamos firmes, motivados aí, crendo que nós não vamos só assistir milagres, vamos desfrutar, fazer parte dos milagres, Quem mais conosco aqui? A Marileia Cristina Becker Fraga. Bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo. E Deus seja sempre o foco em nossas vidas. Amém. Pois o mundo não oferece nada. Olha aí, legal. Verdade. Forte, hein? Tá pregando a irmã aqui, Gente, lembrando, nós estamos também pelo YouTube, Vamos ver se eu consigo abrir simultaneamente aqui. Vou minimizar uma tela e abrir outra aqui. Não se esqueça de dar um like lá no... Trancou o YouTube aí? Deu tilt aí. Vai fechar, vai recomeçar. Tá, então o YouTube vai entrar no ar novamente, tá? Deu um probleminha técnico aí. O João já tá resolvendo. O João resolve tudo aqui. 8 horas e 7 minutos, pastor Adroaldo, bênção, Domingo estávamos juntos. Sábado foi legal também, Foi bênção, Nós estávamos ali na Morada do Vale também. Boas notícias também dos cultos no Parque Florida e também na Centenário. Deus tem sido muito bom conosco, Nós temos desfrutado realmente de um tempo onde é uma retomada, a gente percebe a presença de Deus, a alegria dos irmãos, os irmãos sempre convidando alguém, isso é muito legal. Na Morada do Vale sempre tem alguém convidado e isso alegra, me alegra, ver os irmãos servindo a Deus, E é isso aí, pastor. Creio que nós estamos num crescente, uma retomada e muita expectativa para aquilo que está por vir, E em cima daquilo que o pastor pregou ontem também, temos que servir a Deus, temos que entender que o reino de Deus precisa ser implantado nesta terra, mas nós somos gratos por aquilo que já recebemos, Daqui a pouco, mas estivemos parados até agora. Não, estivemos trabalhando, não se parou. Muitos frutos. Deus tem sido muito bom conosco mesmo. Mas queremos trabalhar mais ainda. Mas agora abriu-se mais oportunidades, E agora, quando se apresentam oportunidades, eu creio que Deus vai nos capacitar, Deus vai nos abençoar para avançarmos. É isso aí, vamos em frente. O João, tá aí, como é que tá o YouTube aí? Então não tá configurado nessa máquina?
Então tá, vamos em frente aí. 8h08, bênção de Deus. Também o culto domingo de manhã foi muito legal, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã pregou o pastor Christian Nog e à noite eu ministrei. Final de semana, né, o Ronaldo no Parque Florido e no Parque dos Anjos o pastor Paulo, no Barra Centro, na Centenário, e o pastor Adroaldo aqui do meu lado, pregou na Morada do Vale 1. Então um abraço a todas as congregações da cidade de Gravataí, as congregações das igrejas da Igreja Encontros de Fé, bem como a todos, né, os nossos irmãos em Cristo, de outros ministérios, de outras denominações. Que Deus te abençoe poderosamente, tá certo, gente? Semana aí nós começamos hoje, nós teremos uma reunião com os pastores, os diáconos e os evangelistas de Gravataí. Vamos ter um tempo de oração e também, né, estarmos aí conversando, nos ajustando para este recomeço, para essa nova etapa. Na verdade não seria o recomeço, porque a gente não parou, né? Mas eu creio que retomar algumas de uma forma mais intensa, devido à possibilidade de trabalhar mais também, né? Estamos orando pelo retiro de jovens no verão. Sim. Né? E também já trabalhando em busca de algumas coisas aí, para a gente poder fazer o retiro, né? Vamos trabalhar aqui. Pessoas jovens, né, estão na expectativa, né, de um retiro. E como é legal isso, né? Eu estava aqui na sexta-feira, né, com os jovens, o pastor Márcio também estava, e a gente percebe a alegria deles, né? É tão pequeno o tempo que eles têm, né? Ainda estamos com toda a questão de evitar a aglomeração e tudo mais, mas a alegria deles estarem juntos, né? Então o retiro marca na vida deles também. Eu creio que essas atividades que nós podemos ter, tivemos um encontrão, um louvorzão, tudo isso agrega, né, nessa questão da comunhão, no andar junto e a expectativa, né? Eu sinto uma expectativa, pastor, né, do que está por vir. Exatamente. Porque nós estamos bem, mas há uma expectativa de um Demais. derramar de Deus, de algo muito forte que está chegando aí. Então a nossa oração é esta, Senhor, né, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para nós. Se percebeu, eu tenho falado muito aquele texto que Paulo diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso aí. E nas últimas semanas eu vim pregado em cima dessa questão do novo, de ver que ontem, né, falei sobre essa questão, né, que quando o paralítico foi curado, né? Jesus estava ensinando em Cafarnaum ali, e depois do milagre eles disseram assim: nunca vimos algo assim. Né? Ficaram Tem surpreendidos. coisas que nós não vimos ainda e nós vamos tocar nisso, né? Essa é a expectativa exatamente, né? que está no nosso coração, né? Tenho certeza que Deus tem preparado coisas grandes, né? E essas grandes, às vezes a nossa expectativa de grande, né? Às vezes é diferente daquilo que é grande para Deus, lógico, né? Mas são coisas que nós não vimos ainda. Então não temos nem como mensurar o que é grande. O que é grande se nós não vimos ainda, né? Mas Deus vai nos surpreender. Eu tenho certeza disso. Tem mais pessoas ligadas com a gente aqui, ligadas conosco. Cláudia Antunes já tinha lido. A Cláudia Schutz Gomes, bom dia, família da fé. Vamos começar a semana agradecendo a Deus por tudo, que a nossa semana será abençoada. Foz do Iguaçu, tá quente aí, Cláudia. Que aqui tava quente, agora deu uma refrescada hoje, né? Amanheceu um pouco mais friozinho, né? Então, Foz do Iguaçu, tu conosco aí, Deus abençoe. Pessoal de Passo Fundo também, né? Tá sempre ligado conosco, é Passo Fundo, né? Sim, a Helena já tá A Helena, né? Tá aí, né? Cadê a Helena aqui? Já li a mensagem da Helena, não? Acho que ainda não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Lendo as mensagens aqui, eu já li da Regina, da Cláudia Marileia, a Cláudia Schutz Gomes também, de Foz do Iguaçu. Abraço esse povo querido de Foz do Iguaçu. A Gislene, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí, Gislene. A Mara Nunes, não estou conseguindo abrir o YouTube, né? Tá fervendo aqui a cabeça do Joãozinho. A Gislene, agora ele está trabalhando ali para resolver esse problema técnico do YouTube. A Gislene Araújo, o culto ontem foi benção, já tinha lido. Vamos ver aqui, deixa eu me achar aqui, gente. A Vera Regina, Deus é bom sempre. Bom dia, igreja. Bom dia, Vera, Deus te abençoe. Nelson Santos também junto conosco, Deus abençoe, Nelson. A Gessi também junto com a gente, Deus te abençoe, Gessi. Um abraço, carinho, boa semana. O Nelson Santos bota bom dia, pastores e equipe, Deus abençoe a todos. Obrigado, Nelson. A Cláudia, glória, eu louvo a Deus pela vida de vocês todos deste ministério, amém, obrigado. Tá aqui, Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Márcio, Adroaldo, e irmãos, abençoada semana a todos, aqui de Passo Fundo, é isso, né? Isso. É isso aí. Quem mais? A Gislene botando palminhas, obrigado aqui, viu, Helena? Deus te abençoe, Deus abençoe
pessoal aí de Passo Fundo e região. A Margarete Pereira assistindo junto com a gente aqui também. Bom dia, Margarete. A Cláudia, é bom ouvir essas lives, mas melhor é estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Olha aqui, vamos ver as lives e vamos assistir os cultos presencial. É isso aí. Vamos na igreja. É isso aí, Cláudia. A Mara Nunes, pastores, vejo pessoas chorando e reclamando, perdendo tempo com várias outras coisas e não percebe que o resumo de tudo está em Deus. Creio que nosso tesouro está no céu. Verdade. Legal, Mara, que legal. Muito boa a tua colocação, Deus te abençoe. Júlia Natalina, junto com a gente também, Deus te abençoe. Dia, Júlia, ela bota bom dia, Júlia. Boa semana, Deus te abençoe. A Gislene cumprimentando a Júlia. A Cláudia aqui também, grande amor de Deus por nós. O Nelson Santos, friozinho em Guaíba. Um abraço, Nelson. Abraço pro povo de Guaíba. A igreja de Guaíba lá, que Deus abençoe a todos. Agora está pastor Carlinhos lá em Guaíba. Antes era o Fontana está em Esteio. Lucas Justin dos Santos, bom dia, pastores. Deus abençoe o nosso dia. Legal, Justin. Lucas, Deus te abençoe também. Boa semana. Quem mais aqui? A Simone Almeida está assistindo. As Almeida, um abraço para as Almeidas e Deus abençoe elas. E aí segue o pessoal participando, interagindo conosco. Vamos uma canção rapidinho e nós já voltamos tratando da palavra de Deus. Vamos todos celebrar a Cristo, nosso Rei e Senhor. Aleluia! Te celebramos, Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre.
leste a oeste, vai haver um avivamento no meu país. Vai haver um avivamento no meu país. Vai haver um avivamento no meu país. Desde o norte até o sul, do leste a oeste, vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento no meu país. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Estamos de volta, 8 horas e 20 minutos. Bênção de Deus, manhã de segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Programa Encontros de Fé. Bom dia a você que se conectou agora há pouco conosco. Você que aqui é a Ítala Lima, vai haver um avivamento. Bom dia, Ítala, já tinha até cumprimentado ela. O José Pereira também. Zé, abraço, Zé, Deus te abençoe, viu? O pessoal aqui ligado com a gente. Pessoal, pastor Adroaldo, eu conversava contigo nos bastidores ontem, antes de tu dar o anúncio, antes de eu ir pregar. Nós falamos sobre o Salmo 127, né? E aquilo ficou martelando no meu coração, referente inclusive ao que a gente tem ministrado, né? Dessa questão das pessoas viverem por fé, e esse viver por fé para desfrutar de algumas coisas, não somente de ser um espectador e de assistir o milagre, de ouvir falar do milagre, mas também fazer parte do milagre. E aí nós olhamos aqui o Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqui os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se há uma maneira de não somente assistir, mas desfrutar e fazer parte do milagre, é nós dependermos de Deus. Né? É a dependência de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, que então é uma realidade. Fato é uma realidade. A convicção de fatos que nós não vemos, a gente não vê. E aqui está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, muitas vezes as pessoas correm de um lado para o outro, né? E elas assistem e ouvem falar de milagre, de cura, de libertação, de transformação, do sobrenatural de Deus, e mais como um religioso, né? E às vezes a pessoa entra num ativismo, nós falávamos sobre isso, né? Ela entra inclusive num ativismo religioso. Ela se envolve em tantas coisas e ela está na força do seu braço. Quando eu falei em Marcos 2, que o paralítico foi levado por 4 homens, eu fiquei pensando, né? O esforço, a dedicação, mas eu creio que aquele esforço e a dedicação, pegar um paralítico, né? Colocar no colo, de alguma forma nas costas, né? Imagina o trabalho que eles tiveram por entre a multidão, subir com um paralítico no telhado, abrir um buraco lá no telhado e descer o paralítico de alguma forma diante de Jesus, né? Então todo cuidado para não derrubar o cara, para eles não caírem, né? Pedindo licença para a multidão que estava querendo ouvir Jesus. Então a gente olha, parece um esforço em demasia. Mas quando tu te encaixa no propósito, né? Aí é um ponto, né? Quando tu te encaixa no propósito, aí diminui o esforço. Aí você está botando a mão no arado. Verdade. Mas quem empurra o arado é o Espírito Santo. Eu creio que quem capacitou e quem fortaleceu de forma que não foi... Houve a dedicação, sim, a dedicação permanece, claro. Mas o esforço, eu creio que a força ela veio do Espírito Santo. Quando nós olhamos esse texto que nós conversávamos ontem, eu e tu aqui nessa mesa, inclusive, né?
se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, aqui está demonstrando que todo o trabalho, inclusive de edificação da casa, eu creio, inclusive, é princípio de Deus, né? Claro. Mas se você não estiver na dependência de Deus, se você conduzir a sua casa fora do propósito, não haverá o poder e a manifestação do Espírito Santo, e aí haverá um cansaço, haverá fadiga, o resultado talvez não virá como esperado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Te passo a bola aí. Até nós estávamos conversando, eu ministrei sobre isso na Morada do Vale no sábado, né? Aí diz que é em vão, né? Então é muito forte. Às vezes tu pode achar que está fazendo tudo certo. Tu pode olhar e tá dizendo, mas eu estou fazendo tudo certo. Até o que a Bíblia está dizendo. Tu está fazendo certo. Mas às vezes a motivação e não é pela condução de Deus, né? E aí é em vão. Porque quem faz tudo na nossa vida é Deus. Aí nesse texto está dizendo, olha, se o Senhor não estiver à frente da nossa vida, nos conduzindo, porque a mesma coisa que o pastor está falando dos 4 amigos, mais o paralítico, foi uma motivação de fé. E a fé é o resultado do agir de Deus na nossa vida. Uhum. A fé é resultado do Espírito Santo atuando na nossa vida. E pela fé, que é a atuação do Espírito Santo, nós vamos desfrutar do milagre. Porque a fé, ela gera fruto. Gera fruto, e exatamente. vamos lá, a fé é a certeza de fatos. Então, fato é uma realidade, mas que você não vê. Então, o fato que você não vê é fé. As pessoas podem não ver. Agora, então assim, o que motivou eles, né? Os 4 homens lá em Marcos capítulo 2, na cidade de Cafarnaum, a levar o paralítico diante de Jesus. Foi fé. Eles criam que algo poderia acontecer. E o pastor falou ontem, tinha muita gente na volta ali, tinha muita gente ali desfrutando, né, da mesma palavra, desfrutando da mesma presença de Cristo naquele ambiente. Sim. Mas aqueles 4 homens e mais aquele paralítico, eles fizeram algo diferente. E eu creio que se nós queremos desfrutar dos milagres, se nós queremos fazer parte, como o pastor falou ontem, do que é o mover de Deus, fazer parte, não ser apenas um assistente, nós precisamos ser movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta fé que vai gerar a fé, é o resultado, o fruto vai ser a fé, vai fazer nós ir além. Quem sabe o religioso, e essa palavra religioso ela é muito para mim significativa, porque o Senhor até ele usou palavras duras contra os religiosos na época, né? Ele disse raças de víboras, né? Ele foi muito duro com os religiosos da época, porque se tinha o conhecimento, sabia o que era necessário, a palavra já tinha o conhecimento daquilo que era a vontade de Deus, mas eles não colocavam em prática. Não havia o atuar de Deus através deles. Porque tinha um ponto, porque eles criam naquilo que eles faziam religiosamente. Isso. E não criam naquilo que Deus poderia fazer. Exatamente. Que tem uma diferença. Então aqui encaixa, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Agora, se o Senhor edificar a casa, realmente, de fato, ela será edificada. Então não é pelo que nós fizemos, mas é pelo que Deus faz através de nós. E isso é fruto de fé. Então, quando nos envolvemos, né, e trabalhamos, talvez até no meio religioso, se não houver uma dependência de Deus, crendo que Deus vai operar, que Deus vai fazer, não houver uma dependência de Deus, se não houver, e essa dependência de Deus significa, como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Exato. E aí é a questão de fé. Fé é certeza e a convicção de fatos que nós não vemos. A palavra de Deus nos orienta a tomar decisões, né? Nós temos princípios, temos base bíblica para tomar decisões por fé, ou seja, por mais que ainda não estejamos vendo o resultado, nós vamos trabalhar, nós vamos nos dedicar, não em prol, ou talvez embasados ou alicerçados e confiante naquilo que nós sabemos fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. É diferente. Aqueles 4 homens, né, eles pegaram um paralítico por entre a multidão, levaram no telhado com baita de um esforço, né? Mas o resultado, eles não tinham como curar aquele homem. Eles não tinham como curar aquele homem. Eles estavam levando para Jesus curar. Veja bem, esperando um milagre. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, nós trabalhamos não é pelo que vemos, é pelo que cremos. Exatamente. Então é diferente. Então, de que forma eu edifico a minha casa? Não é pelo que eu sei e pelo que eu enxergo e pelo que eu acho. Ou até por aquilo que eu tenho como certo.
Mas eu trabalho e eu me dedico na força que Deus supre, na dependência de Deus. Crendo que a nossa vida ela tem que ser constantemente um milagre. Né? Se você tem... É diferente, né? Pô, eu levantei de manhã, eu sei que Deus está comigo. Isso é um milagre. Eu sei que Deus vai abrir portas, que Deus vai abençoar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar. Não somente na questão de igreja como socorro, mas igreja como edificação. Meus filhos, minha casa, minha família. Eu tenho 3 filhos, tu tem 3 filhos. Nós estamos orando para que eles casem bem, para que eles sejam bem-sucedidos no casamento, sejam bem-sucedidos na vida profissional. Né? Isso é um milagre. Nós dependemos do milagre. Exatamente. Né? Eu não estou vendo meus netos. Eu não via um genro nem uma nora, não via. Hoje eu tenho um genro. Né? E eles são uma bênção. Ele é um filho que eu ganhei. Eu tenho orado pelos meus genros, né? Hoje eu conheço uma nora que está se chegando aí, né, pastor? Mas eu oro pelos meus... Eu não sei onde eles estão, mas eu tenho orado por eles. Pela fé, eu oro para que Deus guarde eles, para que Deus abençoe a vida deles, para que Deus prepare eles, porque em algum momento eles vão chegar. Mas eu creio que Deus já está abençoando eles, né? Ele já é um abençoado por Deus. Então, pela fé. E aí é interessante, pastor, que aí diz que não quer dizer que nós não tenhamos que trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque ali diz, tem que trabalhar. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Aí daqui a pouco, não, mas aí na sequência o Senhor dá aos seus enquanto dorme, né? Daqui a pouco não, então eu vou ficar agora dormindo e vou ficar atirado. Deus vai fazer tudo. Deixa eu ler aqui para o pessoal entender. Versículo 2: Inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vamos de novo. Então vamos ler o texto todo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, todo o nosso esforço sem Deus, ele é inútil. Então, tudo o que fizemos tem que ser crendo, tem que ser... Toda a nossa vida tem que ser fruto de fé. Crendo no plano de salvação e naquilo que Deus vai fazer. E plano de salvação é vida eterna, salvação é cura, é milagre. E milagre não é só curar os enfermos e abençoar financeiramente. É conduzir a nossa vida de uma maneira que ela seja edificante e as coisas se encaixem e tudo vai bem. Haja harmonia e prazer em viver. E no versículo 2, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, aí o pastor Adaldo ia dizer, tá, mas só um pouquinho. Daqui a pouco alguém pode dizer, não, então eu vou ficar quieto aqui, não vou fazer nada, e Deus vai me dar enquanto eu só vou dormir. Mas não é isso que Deus está dizendo. Daqui a pouco a gente pode entrar naquela questão, mas então eu não vou fazer nada, Deus faz tudo. Não, assim como aqueles 4 homens precisaram pegar aquele paralítico, levar alguém paralítico, olhar, subir um telhado, abrir um telhado, desceu o paralítico, tiveram que trabalhar, tiveram que fazer. Mas a questão é a motivação do nosso trabalho. A motivação do que fazemos precisa estar em Deus. Nós fazemos por Deus, para Deus e com Deus. O apóstolo Paulo diz, aquele que serve a um seu senhor, aquele que ele estava falando de escravo, serve como se estivesse servindo a Deus. Quando você faz algo, faça sempre como se estivesse fazendo para Deus. Honra a Deus Exato. No teu trabalho, honra a Deus na escola, honre a Deus na universidade, honre a Deus no trânsito. Tudo o que você fizer, faça. Quando nós fazemos desta forma, nós estivesse fazendo para Deus, as coisas começam a dar certo. A motivação da gente. Eu comentei ontem no culto, né? Tem o João Vitor que toca na igreja, tem a Esther que tá cantando também, ajuda, né, no louvor. Eu sempre digo para eles assim, cuidado, porque daqui a pouco vocês começam a ter uma prática, estão cantando, vocês estão louvando, vocês já estão tão seguros do que estão fazendo e deixam de fazer para Deus e na dependência de Deus, e daqui a pouco você vai ser inútil. Daqui a pouco aquilo que vocês começaram bem, com a motivação certa, se perde a motivação, se perde esta compreensão, porque deixa Deus de lado. Se deixa aquilo que começou através de uma ação de Deus, daqui a pouco nós começamos a deixar Deus de lado e começamos a tentar cuidar da casa sozinhos, tentar edificar a casa sozinhos, e aí se torna em vão. Nós temos que manter a dependência de Deus em tudo que nós fazemos, em qualquer área, em qualquer atividade. Deus precisa ser o centro da nossa vida. A questão é propósito, né? Se nós entendermos que há tudo um propósito, né? Para todas as coisas há um propósito de Deus,
E aí a questão é que às vezes nós não nos encaixamos no propósito de Deus. O quanto da nossa vida, durante o dia, o quanto do nosso dia está encaixado no propósito de Deus. Por isso que muitas pessoas cansam, pastor. Ah, Começam bem porque a motivação é correta. Começam bem, as coisas começam a dar certo e começam a desfrutar do se mover de Deus. Mas daqui a pouco elas tiram os olhos daquele que trouxe elas até ali. E aí daqui a pouco começam a andar na sua própria natureza, nas suas próprias convicções. Começam a andar no automático, como se diz, né? tu falou sobre convicções e às vezes as pessoas começam a desenvolver uma convicção religiosa. Diferente, né? Parece que tira o foco. Por isso que Paulo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Convicção religiosa, tem que ter cuidado. com Olhar para Cristo significa, eu vou olhar para aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Do princípio, né? Deus começou a trabalhar na minha vida e eu vou seguir firme olhando para Jesus. Quando eu tiro os olhos de Cristo, eu começo a flertar com outras coisas. Convicção religiosa, os escribas e fariseus também tinham. Isso. E crucificaram e negaram a graça. Olha só. Convicção religiosa. Abraçando algumas convicções religiosas, deixaram de ouvir Sabe por e quê? perceber o mover que Deus estava fazendo. Porque eles momento. tinham um hábito de oração, Eles eles tinham uma liturgia, eles tinham conhecimento das escrituras, mas veja bem, quando eles se agarraram em cima de toda essa bagagem, experiência Isso. e conhecimento, eles não estavam abertos para a graça. Eles negaram a graça. O que é a graça? A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Jesus é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Então, quando você tem convicções religiosas, né? Nós não podemos ter convicções religiosas. Nós temos que não abrir mão de princípios bíblicos. Exatamente. É diferente. Né? E você tem que estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Os religiosos, eles estavam fazendo o quê? O que diz aqui? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será que os escribas e fariseus, conhecendo as escrituras, com muito conhecimento, com até zelo, com muito zelo, comprometidos com uma liturgia, né? Será que eles estavam conseguindo edificar a casa? Não, não estavam. Porque se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não edificar a casa, nós vamos ter hábitos religiosos que podem se tornar que nem tipo crendices do que propriamente uma vida com Deus. Então, qual a motivação? O nosso dia, né, a motivação tem que ser o propósito. O que está fora do propósito de Deus não traz crescimento. Quando você se encaixa no propósito de Deus, então, durante o dia, né, será que quantos por cento do meu dia eu estou encaixado no propósito? Fico pensando, Será que a gente... quantos por cento do meu dia está encaixado no propósito de Deus? Aí, só concluir aqui, pastor Adroaldo. Aí o que acontece? Se 90% do meu dia, 90% e 10%, eu vou dizimar o meu tempo para Deus. 90% do meu dia não estiver encaixado no propósito, então 90% do meu dia a minha casa não está sendo edificada. Aí você dizima 10% do seu tempo para Deus. Pastor, então eu vou ter que orar o dia inteiro. Não, você vai ter que estar encaixado no propósito o dia inteiro. Aí Deus vai edificar. Eu fico imaginando, pastor, a gente é uma coisa até meio ilógica, né? Deus ele tem tudo de bom para nós. Será que eu devo sair dessa presença? Será que eu devo deixar o propósito por algum momento? Eu não devo sair nunca do propósito. Eu não devo... 10% para Deus, na verdade, tem que ser 100% para Deus. Deus quer o nosso 100%. Deus quer a nossa vida totalmente sendo conduzida por Ele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando eu digo, não, peraí, agora eu vou fazer a minha vontade, eu vou deixar Deus, o propósito de Deus, não vai ser para Deus, vai ser para mim. Aí que a coisa começa a ficar ruim. Aí que eu me afasto do propósito. E quando eu me afasto do propósito, eu tô dando margem para mim flertar com o mundo, flertar com o pecado, flertar com o erro, flertar com o engano, flertar com aquilo que vai me atar, que vai me amarrar. Então, assim, por que muitos, às vezes, começam bem e não terminam bem? Por que muitos, quando a pessoa está com um problema, com um desafio, a pessoa ora, jejua, a pessoa busca Deus, a pessoa se entrega para Deus porque precisa de algo. E quando recebe,
Será que se mantém essa busca? E é uma coisa que eu me pergunto muito pra mim, pra minha vida pessoal. Será que eu tô buscando o suficiente? Será que eu tenho uma vida de intimidade suficiente com Deus? Será que eu não tenho que buscar mais Deus? Porque quando eu me afasto de Deus, quando eu deixo de buscar Deus, eu começo a olhar, tiro os olhos de Cristo. E aí eu flerto com o mundo. E outra, ele começa a agir religiosamente. Claro. Não, porque as coisas continuam funcionando. Não quer dizer que a roda vai parar. A roda continua girando, pastor. Mas em que direção? E outra, aí começa a conduzir a sua vida pelo aquilo que já conhece das Escrituras, pelas aquelas experiências que já tiveram do passado, né? O pastor Isaías sempre você fala, não está né? aberto para o novo. O pastor Isaías sempre fala que ele viu muitos milagres e conta muitos milagres, mas Deus continua fazendo milagres. Exatamente. Ele não vive só no passado. A gente não vive surfando, como se surfando na onda do passado. Deus tem mais. A gente está falando de algo maior, de algo que Deus tem preparado ali na frente para nós. Nós queremos tocar naquilo que Deus tem preparado ali na frente para nós. Não quer dizer que não está bom, não quer dizer que foi bom lá atrás, mas tem mais. Agora, se eu andar só surfando na onda do passado, daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou cansado, estou parando, estou enfraquecido, estou flertando com o mundo e daqui a pouco eu até me afasto da fé. Então, não é como tu começa, é como termina, como diz, né? Exatamente. Então, esta questão da dependência de Deus, se Deus está edificando, né, junto comigo, porque eu também tenho que fazer. E aqui nós vamos olhar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, tem gente que trabalha não na dependência de Deus e até constrói algo, pastor. Claro. Até constrói algo. Claro. Mas a questão é que isso é vão, é frágil. É aquela casa, como Jesus disse, o que ouve as minhas palavras e não as pratica, né, é que nem um construtor que edificou a sua casa sobre areia. Né? O que ouve e pratica é aquele prudente construtor que edificou, cavou profunda vala, isso é trabalho. É trabalho. É dedicação. E edificou a sua casa fazer bem feito, sobre né? a rocha. Porque cavar profunda vala dá trabalho. Dá trabalho. A fundação, dedicação. É o que menos aparece é a fundação. E a dedicação. Dedicação, fazer dedicação. bem feito. Então, se o Senhor não edificar a casa, né, tudo que é feito, se não for na dependência e de acordo com o propósito de Deus, se torna vão. Então, toda a nossa vida, toda a nossa existência, né, por mais que estejamos no trabalho, estejamos no trânsito, aonde quer que estejamos, nós temos que estar encaixado no propósito de Deus. E aí, quando você se encaixa no propósito de Deus, você deixa de ser alguém, um espectador, ou um ouvinte, ou alguém que assiste e até vê que há milagres. Não, você passa a se tornar também alguém que é participante. Você se torna participante do milagre, porque o milagre, né, passa pela tua vida. O poder de Deus, a graça de Deus passa pela tua vida. Na porta do templo chamada Formosa, todos viram o coxo curado, mas Pedro e João desfrutaram por fazer parte do milagre. Quando nós olhamos, né, a Pedro, Tiago, e se não me engano eu acho que era João, Pedro, Tiago e João, mas o Jairo e a esposa de Jairo, né, quando Jesus foi ressuscitar a menina, todos viram, toda a multidão que estava na volta ali, os familiares deles, as pessoas da casa de Jairo, viram, os que disseram: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Todos esses Jesus colocou à parte. Saiam daqui. Ele pegou Pedro, Tiago e João e pegou o pai e a mãe da menina, porque esses criam, isso é fruto de fé. Esses desfrutaram, né, e fizeram parte do milagre. Então é diferente. Então nós queremos orar nesta manhã para que você possa ser, como tem uma canção que diz, portadores de milagres. Conhece? Você é um portador de milagre. Tem uma canção muito bonita que diz. Então nós queremos orar nesta manhã, queremos te abençoar, né? Só que você tem que agir, né? Você tem que dizer: Senhor, me dá fé para que eu possa ganhar pessoas para Cristo. Você tem que levar as pessoas do culto, você tem que orar pelas pessoas. Nós vamos ter reunião de Santa Ceia, de jejum, domingo de manhã. Nós estamos numa retomada, né? As pessoas compartilham, nós temos alguns minutos, temos. As pessoas muitas vezes, será que alguém deixa de compartilhar um pouco de açúcar e de sal? Ô vizinho, tu não tem um salzinho aí? Tá prontamente, ou se precisar. Eu lembro quando eu fui morar no prédio onde nós estamos morando hoje, duas vizinhas, quando me viram no corredor, viram que a gente estava com a mudança: ô vizinho, eu sou aqui do apartamento tal, se precisar da gente, a gente está à disposição, conta conosco, precisa de alguma coisa aí, né? Então, essa questão de política de boa vizinhança, de se colocar à disposição. Eu lembro da Ju a Ju, minha filha, e a Lu do Fabiano, a Luciana e a Juliana.
E de vez em quando uma emprestava sal, emprestava açúcar, emprestava não sei o quê, né? E, terminou meu azeite aí, coisa e tal, uma ajuda a outra, né? E moravam no mesmo prédio. Então, assim, essa questão de colocar à disposição o que se tem, né? Para suprir uma necessidade. Pô, você tem Jesus. Você tem Jesus. Você está compartilhando Jesus com a tua vizinhança, né? Você está se encaixando neste propósito. Então, vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Quero agradecer-te, Pai, nós somos gratos, Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. Nós oramos, Senhor, para que possamos verdadeiramente, Senhor, pôr a mão no arado, mas na dependência, fruto de fé, na dependência do teu Espírito. Nós oramos, Senhor, desperta cada manhã, cada dia, para que cada um possa, Senhor, viver de acordo com o teu propósito. Cada um possa, Senhor, servir na força que tu supre e não na força humana. Nós oramos, Pai, cobrindo a vida de cada irmão, de cada irmã, pedindo, Senhor, que desça a tua unção, a tua graça, o teu óleo sobre a vida de cada um que nos assiste, cada um que nos escuta. Toca, Deus, com teu poder, abençoa, cura, sara. Nós cobrimos, nos colocamos na brecha, abençoando nossos irmãos. Abençoa a vida financeira, abençoa a saúde, abençoa, Senhor, a vida espiritual, fortalecendo na fé, despertando por meio do teu Espírito para tocar nas tuas promessas. Pedimos a ti, Senhor, perdoa pecados. Nós cremos que tu tens poder, Senhor Jesus, para perdoar pecados, desligando, quebrando, rompendo, Senhor, toda atadura espiritual, para que haja libertação e haja, Senhor, a abundância do teu reino na vida desta mulher, na vida deste homem. Nós te abençoamos nesta manhã. Cobrimos a tua casa, a tua família, nós abençoamos a tua saúde, nós abençoamos a tua comunhão com Deus, para que os céus se abram e você desfrute desta abundância, do propósito de Deus, do derramar do Espírito Santo. Pai, abençoa esta casa, esta família, daqueles que nos assistem. Nós oramos e te abençoamos, meu irmão, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Quem mais coloca aqui? A Ítala Lima bota: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. É isso aí, Ítala. Muito bem colocado. A Cláudia Antunes bota: nesta pandemia eu cresci muito espiritualmente. Glória, amo o meu Jesus. Legal, Cláudia Antunes. A Ereni bota: bom dia, Deus abençoe. Obrigado, Ereni. A Marileia assistindo. A Mara Nunes: é verdade, pastor. Tenho ouvido e guardado os ensinamentos, tenho edificado minha casa. Muitas vezes o diabo se levanta contra mim, mas não desisto, pois minha fé é muito maior que tudo. Glória a Deus, Mara, que legal. O Mário Nunes Creche bota: bom dia, pastores Márcio, Adroaldo, equipe de demais irmãos. Ótima semana a todos, obrigado, Mário. Também a Maria Oliveira assistindo, Deus te abençoe, Maria. A Cláudia bota: eu amo os salmos. É legal, né? Deixa eu ver quem mais aqui manda mensagem. Gislene, amém, amém, amém. E o pessoal aqui agradecendo. O pessoal também mandando abraço para todos. O pessoal colocando amém, amém, amém após a nossa oração. E a Maria Aparecida bota: bom dia, pastor. Adorei o culto de ontem. Que legal, Maria. Deus te abençoe. Segue junto conosco aí. Amanhã, hoje deu um probleminha técnico, amanhã nós estaremos também no YouTube simultaneamente. Enesi coloca amém, e é bastante gente ligada conosco. Que bom, né, pastor Adroaldo? É muito bom, né? É bom essa presença de Deus. É muito legal. É bom falar das coisas de Deus. Eu acho que o que mais dá prazer, pelo menos pessoalmente, é falar das coisas de Deus, né? Falar daquilo que Deus tem feito. Não é difícil, né, pastor? É falar do dia a dia da gente, né? Você pegar e sair de casa assim: eu sou um servo do Senhor, estou aqui porque tem um propósito, eu entrei nessa rua porque tem um propósito. É muito bom. Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é muito bom. Bênção, uma boa semana para todos. Não esqueça de curtir, compartilhar, dar o teu like. Também você pode estar contribuindo financeiramente, né? Quer investir na obra de Deus aqui? Nós precisamos comprar câmera. A gente tem que dar uma trabalhada legal aí. Tem bastante coisa para a gente investir, mas você pode contribuir. Faça parte disso.
tá ali no rodapé da sua tela. Os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. É bênção de Deus estarmos juntos. Boa semana, Deus te abençoe. Forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Aulas de música com João Steinmetz. Violão, contrabaixo, bateria, teclado e guitarra. Contato 51 986 31 14 75 ou pelo Instagram _João Steinmetz. Aulas na Igreja Encontros de Fé de Gravataí, na Parada 64. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033 4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999 26 29 57. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Toda glória, aleluia, Jesus, da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso.